I spit on your grave. Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Lenart. Sempre esqueço de me apresentar nos vídeos e as pessoas não sabem como é que é o meu nickname, digamos assim. Então, Alenart, tá? Porque tem gente que às vezes vai no comentário e fala assim: pô, legal o vídeo, Leidos. É Alenart. Não que isso faça muita diferença. Mas hoje a gente vai falar sobre a franquia Doce Vingança, no original I Spit on Your Grave, que é uma franquia de filmes no estilo Rape and Revenge. Essa franquia começou em 2010 com o filme Doce Vingança, que por sua vez é um remake do clássico cult de 1978. E é o seguinte, eu queria falar sobre essa série de filmes, mas eu acho que é impossível falar dessa franquia sem falar do filme em que ela foi baseado. Então vamos falar dele. A Vingança de Jennifer, de 1978, dirigido e roteirizado por Meir Zarchi. O diretor Meir Zarchi teve a ideia para esse filme ao conversar com uma mulher que tinha sido abusada sexualmente e agredida por dois caras. Só que ele não começou a trabalhar nessa ideia imediatamente. Ele só viria de fato trabalhar nessa ideia quando um amigo do Zarchi o convidou para passar umas semanas na sua casa de veraneio. Lá naquele ambiente calmo e bucólico, ele começou a escrever o script para a Vingança de Jennifer. O nome original era Woman's Day e foi mudado depois pela produtora. Na verdade, o filme era de baixo orçamento e ele não tinha uma produtora própria. Ele mesmo teve que distribuir, né, o Meir Zarchi. Até que por fim ele encontrou essa produtora e daí ele falou assim: cara, Woman's Day não vai dar certo. Vamos mudar esse nome aí pra Spit on Your Grave, que tal? E aí o resto é história. Eu acho também interessante falar como os atores foram escalados. Basicamente o Zarchi fez um anúncio no jornal, dizendo que queria 4 homens e uma mulher, todos por volta dos 20 anos, para fazer um filme de baixo orçamento. Mais de 4.000 atrizes se candidataram, mas por fim, como bem sabemos, Camille Keaton foi escolhida para ser a protagonista. Vamos à sinopse. Então esse filme conta a história de Jennifer Hills, que é uma escritora e aluga uma casa de veraneio para escrever seu primeiro livro. O lugar pacífico se torna um ambiente terrível ao que um grupo de homens da cidade a violenta e quase a mata. Após Jennifer sobreviver aos mais terríveis atos, ela vai em busca de vingança contra aqueles que a atacaram. Essa é a história, mas e aí, esse filme é bom? Quando ele foi lançado, recebeu muitas críticas negativas, sendo que alguns dos críticos diziam que esse é o pior filme já feito. O longa também foi banido em alguns países. O que mais pegou nesse filme, que gerou toda essa animosidade, é como a narrativa é contada. O filme tinha algumas cenas bem controversas para a época, além do que, se você for dar uma olhada, a cena de estupro conta como mais de 30 minutos do filme. Ele arrasta bastante essa parte, e mesmo depois que a cena de estupro é feita, ainda é uma puta exploração do corpo da atriz, ao meu ver, desnecessariamente. Eu não acho que a cena de estupro foi um erro, ou que ela não deveria existir. O filme é Rape and Revenge, então sem dúvida a cena não é gratuita. Mas o que acontece é que, quando a Jennifer vai punir os caras, ela continua usando seu corpo para conseguir se vingar, e isso cria um monte de cenas de nudez desnecessárias. Você olha e pensa, isso simplesmente não faz sentido, mas está no filme, sei lá, porque o diretor queria ver mais peitinhos ou porque ele achou que o público ia querer ver. Não que eu tenha algo contra peitinhos, pelo amor não, o problema é quando se usa esse recurso por motivos outros que não sejam aqueles que fazem sentido com a obra, o que faz com que justamente o projeto fique artificial, tipo o eti exagerado em anime, saca? Otakus dando dislike no vídeo agora. Eu pincelei minha opinião sobre o filme com esse comentário, mas vamos detalhá-la mais abaixo. Pra mim, esse filme se desenvolve bem até a virada para o segundo ato. Uma coisa antes, esses filmes de Rape and Revenge tradicionalmente possuem estes 3 atos. A personagem sofre o abuso, a personagem sobrevive e então decide buscar vingança, e por fim a personagem consegue sua vingança. E justamente nesse segundo ato, quando a Jennifer vai buscar vingança, pra mim o filme desanda feio em questão de coerência. Nada faz sentido. Por exemplo, após ser violentada, Jennifer continua naquela casa. Por que não ir à polícia? Ou mesmo qualquer lugar longe de onde algo tão terrível aconteceu com ela. Fora que um pouco antes disso, quando os caras decidem matar ela, eles mandam mais um do grupo fazer a tarefa e sequer conferem se ele fez ou não. Além do que também, a Jennifer depois mata um dos caras simplesmente chamando ele pra casa dela, que era o Deb mental lá. Tipo, ela liga pra loja primeiro e pede pra enviarem umas compras pra sua casa, porque sabia que o retardado iria entregar. Que na verdade o nome dele é Matthew, mas eu vou chamar ele de retardado mesmo. E daí, para matar o cara, ela tem que transar com ele. Mas que porra é essa? A mulher já passou por um puta abuso e você tá me dizendo que ela vai usar desse modus operandi para pegar os caras? E daí depois, quando ela mata o retardado, ela liga para a loja e diz: eu pedi algumas entregas, mas ninguém veio entregar. Como se isso fosse tirar ela da lista de suspeitos. Eu acho que ela pensou: haha, enganei eles. Aí mais tarde os caras percebem que ela estava viva, mas decidem não fazer nada. E aí ela vai matar o resto. O segundo a ser morto também morre da maneira mais ridícula. Ela simplesmente vai no posto do mecânico que abusou dela e chama o cara para entrar no carro. O cara age como se fosse a primeira vez que visse ela e entra no carro. Mano, o que colocaram na água dessa cidade que parece que todo mundo não consegue fazer raciocínio simples?
Aí beleza, ela leva ele pro meio do mato, aponta uma arma pra ele, faz ele tirar a roupa, faz que vai atirar nele, mas daí decide não atirar. O diretor adora fazer esses desvios idiotas na história, tipo, parece que vai acontecer alguma coisa e ele leva pra outro lugar. Isso ele faz aqui e no filme Deja Vu lá. Mas ok, ela leva ele pra casa, fica nua de novo e o cara a todo momento, mesmo após a mulher ameaçar a matar ele, vai seguindo ela. Eis que na banheira ela corta o pinto dele. E o cara demora meia hora pra sentir a dor. E o mesmo acontece no quarto filme, o Deja Vu. Eu sei que eu tô me adiantando em falar já desse quarto filme, mas é que eu tenho que fazer uns certos paralelos entre esses dois, porque o cara faz as mesmas idiotices. Tipo, o cara é cortado e daí ele tá legal, oh, essa dor é boa. E daí ele olha pra baixo e vê que tem sangue, aí que ele começa a sentir a dor mesmo. Como isso é possível? Será que é isso que querem dizer quando falam que dor é psicológica? Então é o seguinte, se um dia você levar um tiro, não olhe para o lugar onde você foi baleado que você vai ficar legalzão. Mas tá, faltam dois, né? E esses dois vão atrás da Jennifer na casa dela para matá-la. Ela tá de boa na rede, agora ela tá na água, agora no barco. Pera, que hora que o outro saiu do barco e por que razão? Ah, foda-se. O imbecil é enganado e jogado na água, Jennifer fica meia hora desfilando com o barco na água. Esse imbecil loiro vai ajudar um amigo que está prestes a ser atropelado pelo barco. Pera, ajudar como? A única coisa possível é o imbecil nadar sozinho. Ah, foda-se, ele tá entrando na água mesmo assim. Opa, ele perdeu o martelo no barco da Jennifer. Como você conseguiu fazer isso, brother? Jennifer consegue estacar o martelo nas costas do loiro. Uau, incrível. Com uma mão só e manejando o leme. Uau. O outro agora se aproxima do barco, só que ele se escora no pior lugar possível. Por que a Jennifer chegou perto dele com o barco em primeiro lugar? Ah, pode crer, ela leu o script e sabia que ele ia se escorar no pior lugar possível. Ligou o motor, morreu, estou surpreso. Na verdade não. Jennifer agora fica andando com seu barco. Sobe os créditos, produção, do caralho. Acho que perdi metade do meu cérebro vendo esse filme. E assim, cara, eu poderia comentar muitas outras coisas, mas eu quero deixar esse vídeo com menos de 8 horas, então deixa pra lá. E é isso aí, pra mim esse filme peca muito incoerência, no uso absurdo da nudez, desnecessariamente. Tem também o quesito gore, que é bem escasso, mas isso tem que dar desconto por se tratar de um filme de baixo orçamento. Esse filme acabou se tornando um cult clássico ao longo dos anos, mas para mim ele não funcionou não. Se tem algo bom que posso ressaltar aqui é a atuação da Camille Keaton, mas para mim é só isso que salva mesmo, então a minha nota para ele é 5 de 10. Doce Vingança, filme de 2010 dirigido por Steve R. Monroe, escrito por Stuart Morse. A ideia central do filme é a mesma do de 1978, inclusive fazendo homenagens a ele em determinadas cenas, mas ele difere bastante em como contar a parada, eliminando boa parte das incongruências, etc. De qualquer modo, vamos à sinopse. Jennifer Hills vai para a casa de veraneio para escrever seu livro. Na pequena cidade, ela conhece alguns habitantes que depois a atacam, abusando dela da forma mais terrível e quando terminam de fazer as piores atrocidades, tentam matá-la. No entanto, Jennifer consegue sobreviver e vai em busca de sua derradeira vingança contra seus violentadores. Minha opinião, eu gosto desse filme, ele consegue desenvolver bem melhor toda a ideia do primeiro filme, deixando tudo mais fácil do espectador comprar. Claro que esse filme tem falhas, em questão do enredo mesmo ele possui algumas incongruências, mas é tudo mais fácil de aceitar do que se a gente comparar com o primeiro filme. Aqui há boas atuações, todo mundo tá muito bem, especialmente a Sarah Butler. A parte técnica, a direção do filme como um todo, eu acho boa. A condução do filme é bem efetiva durante seus 3 atos. O enredo é bom de maneira geral, ele insere vários elementos no início que depois irão ser retomados. Um exemplo é aquela espécie de armazém onde há veneno e outros tipos de utensílios que a Jennifer irá depois usar em sua vingança. Acho que o que peca um pouco na questão do roteiro é quando a Jennifer vai buscar vingança, em vários momentos ela consegue ter muita sorte em derrubar uns caras bem mais fortes que ela. Tipo, sei lá, tem uma cena em que ela derruba o Johnny, ele está olhando pro traseiro dela e de repente ela dá com uma chave de roda na cabeça dele. É meio plástica essa sequência, porque, por exemplo, o cara poderia ter se esquivado ou mesmo não desmaiado imediatamente só com um golpe. Fora que ela tem que arrastar os caras pra cá ou pra lá, a fim de colocá-los em suas armadilhas. E me pareceu bem estranho que uma mulher franzina como ela consiga fazer isso. Mas tirando isso, o filme é muito bom. O gore nele também é muito bom, especialmente os feitos com efeitos práticos, ou mesmo por vezes a simples sugestão do destino iminente de alguns personagens consegue causar aflição sem precisar mostrar explicitamente na tela. O único problema na questão de efeitos é quando usam um efeito de CGI naquela cena do corvo comendo o olho do gordão. Só que no mais esse filme tem um ou outro probleminha, mas no geral ele é bem interessante e um remake que ao meu ver consegue trazer bem para nossa época a trágica história de Jennifer. Não por outro motivo esse filme foi um puta sucesso de público e uma puta galera teve conhecimento do clássico cult de 1978, por ele eu incluso. E fazendo uma comparação rápida com o primeiro filme, a cena de abuso aqui faz sentido e não se arrasta. A forma como a Jennifer se livra dos caras é bem mais cruel do que o que vemos acontecer no primeiro filme,
Outro ponto para o remake, embora a gente precise dar um desconto para o primeiro filme nesse aspecto, em vista da época em que ele foi feito, eu não sinto que houve uma exploração da nudez. Aqui temos cenas fortes, mas para mim tudo faz sentido com a história que está sendo contada. Só um rápido disclaimer, eu fico falando isso é um uso necessário ou desnecessário, mas com base na minha visão pessoal, eu não estou dizendo que isso é certo objetivamente ou não. A arte é livre, cada um faz o que quiser e as pessoas julgam conforme quiserem também. No mais é isso, eu gosto desse filme e vou dar um 9 de 10 para ele. Doce Vingança 2, filme de 2013, dirigido por Stephen R. Monroe, escrito por Thomas H. Fenton e Neil Gaiman. O filme nos conta a história da aspirante a modelo Kate, que se mudou para Nova York a fim de lograr sucesso na indústria da moda. Mas para isso ela precisa de um book com fotos profissionais para chamar a atenção na indústria. E então ela acaba vendo um anúncio de fotos grátis, ela vai ao estúdio para tirar as fotos, mas lá ela tem um leve problema com o fotógrafo Ivan e seus irmãos George e Nikki, e decide desistir daquela sessão de fotos gratuitas, mas ela não esperava que um dos homens, o George, ficasse obcecado por ela e fosse atrás dela, e é aí que acontece o abuso contra ela e, claro, depois ela irá se vingar. Esse filme segue a mesma estrutura do filme de 2010, inclusive com aquela coisa das autoridades estando envolvidas no esquema, e daí não se sabe em quem confiar. E isso foi algo bem legal que foi acrescentado no primeiro filme e que não havia no longa de 1978. Mas é aquilo, né? Tudo aqui parece meio redundante, tipo, de novo as autoridades estão envolvidas. Pois é, redundante define esse filme de fato. Ele cai naquela velha mania da sequência de fazer mais e maior, então aqui temos uma cena de abuso mais visceral, além de também, quando a protagonista vai buscar sua vingança, temos mais gore, sendo algo bem torture porn mesmo. O filme só falha em originalidade, mas no quesito técnico ele é melhor que o filme de 2010. Temos ótimos efeitos práticos e de maquiagem, as atuações estão muito boas, o enredo acerta assim como os dos outros filmes, inserindo elementos que depois serão relevantes para a trama. Por exemplo, no começo, quando a Kate faz uma armadilha para o rato e diz que cresceu numa fazenda. Isso estabelece que ela é uma mulher que cresceu pondo a mão na massa, então ela tem noção de armadilhas e todo esse tipo de coisa. Quem cresce no campo é um pouco mais bruto que a galera da cidade, que acha que carne de boi vem de plantação. É meio óbvio isso, né? O roteiro, por outro lado, peca quando, por exemplo, ele coloca a personagem para rivalizar em força com homens bem mais fortes fisicamente do que ela. Tipo aquela cena no banheiro. Tudo bem que o cara estava drogado e tal, mas eu falo da força física de puxar o cara pra lá e pra cá, que é uma coisa bem difícil de aceitar. Assim como quando depois a Kate derruba aquele gordão e a cena seguinte é ela com ele preso na maca. Como ela moveu ele para aquele lugar? Ela não tem carro nem ajuda de ninguém, sendo assim, como ela fez isso? Fora que do nada ela acha uma porrada de utensílios para fazer umas armadilhas a nível jogos mortais. Esse filme acaba só não surpreendendo tanto na história porque ele repete ipsis literis a mesma estrutura que utilizaram no remake. Apesar de ser mais eficaz tecnicamente e criar umas sequências bem aflitantes de tortura, tipo a cena do cara tendo a bola esmagada e aquele maluco com a coxa toda destruída é sinistra, brother. Mas ainda assim falta no quesito originalidade. Mas a crítica odiou esse filme, tanto esse quanto o remake de 2010 e o original de 1978. Mas eu acho que eles julgam esses filmes pelos motivos errados, motivos ideológicos. Esse filme é empoderador, o filme é responsável, enquanto que, ao meu ver, esse filme deveria ser julgado pelo que ele se propõe a ser e o que ele é de fato. Dito isso, eu acho esse filme até melhor em questão técnica, mas na parte de trazer uma história ou mesmo elementos mais originais, ele acaba deixando um pouco a desejar. Por isso, nota 8 de 10. Doce Vingança 3. A Vingança é Minha, de 2015, dirigido por R.D. Brownstein e escrito por Daniel Gilboy. Esse filme se segue após os eventos do filme de 2010, mostrando-nos o que aconteceu com Jennifer Hills. Agora ela mudou seu nome para Angela e trabalha como jornalista. E para superar os traumas que passou, ela começa a frequentar um lugar que reúne pessoas que sofreram abusos e lá todos compartilham suas experiências. E nesse lugar, Jennifer ou Angela descobre histórias e pessoas que mexem muito com ela. As histórias dessas pessoas fazem com que ela perceba como o sistema foi injusto com essas pessoas, visto que os abusadores delas foram soltos. Então Jennifer irá em busca de justiça para essas pessoas ela mesma. E é isso aí, o filme tem até um quê de super-herói de certa forma. A Jennifer vira uma espécie de justiceira da noite. O filme também explora os danos psicológicos que ela sofreu e como isso moldou a percepção dela da realidade. Isso porque, embora ela puna pessoas que mereciam punição, ela também passa a ver todos da mesma forma. E isso quase a leva a punir inocentes. Foi após ver esse filme que Nietzsche disse: se você olhar muito para o poço também irá olhar para você. Tem certeza, Nietzsche? Claro, Pia, vi no Doce Vingança 3, a vingança é minha. Meu sacanagem citar Nietzsche num filme tão raso, mas tá. Sim, esse filme é raso. Ele é uma coisa plástica e isso não seria problema. Acho que o problema é tentar dar um aspecto profundo para esse filme, que foi o que o diretor tentou fazer. Isso porque se criam uns monólogos de certos personagens que são tão lugar comum que dá certa vergonhinha.
Além disso, tenta-se fazer um debate ético na inserção da psicóloga na trama, especialmente na dinâmica entre ela e a Jennifer. A figura da psicóloga e a terapia como um todo foi o aspecto que mais me incomodou no filme. Me pareceu bem chatinho e desnecessário e ainda pretensioso. Os delírios da personagem incomodam um pouco também, mas nem tanto, até porque serve para mostrar o quanto a mente da protagonista ficou fragmentada. Acho que você deve estar pensando que eu odiei o filme, mas acredita que não. Achei divertido, a premissa é divertida, meio galhofa, mas ainda assim divertida. O meu maior problema com o filme é a tentativa dele de fazer um estudo ético-moral de botequim. Uma coisa também que me incomodou, mas aí eu acho discutível, é que os personagens me parecem muito unidimensionais. Os homens são praticamente todos animais escrotos que só pensam em transar 24 horas e falam as coisas mais grotescas a todo momento. Tem aquela mocinha também que ministra as reuniões, que é passiva ao extremo e cheia de frases de autoajuda. Mas isso poderia ser a visão da Jennifer dos homens e da mulher que ministra as reuniões, ou seja, para ela as coisas se tornaram bem preto no branco. O que faria sentido, já que ela diz durante as sessões que todas as pessoas querem ou dar ou tomar, algo assim. Isso quer dizer que ela vê o mundo de uma maneira bem generalista, então os personagens serem tão estereotipados poderia ser a visão da Jennifer sobre o mundo. Ou pode não ter nada a ver e os roteiristas quiseram fazer tudo da maneira mais simples possível. O filme continuou com boa sequência de gore, ainda que aqui sejam um pouco menos exacerbados em comparação com o segundo filme. Ah, e uma coisa, eu fiquei bem confuso com esse filme no começo porque eu tinha feito uma puta confusão mental. Isso porque eu assisti esse filme tempos atrás, mas eu achava que quem fazia esse filme era a moça do segundo filme. Por isso eu tava achando que era outro filme que eu tinha visto. E eu fiquei assim até que chegou a cena da Jennifer enfiar o cano no cu do maluco lá. Aí eu falei, ah não, foi esse filme mesmo que eu vi. Cara, tendo seu reto invadido por um cano é o tipo de cena que não se esquece, brother. E é isso, cara, como eu disse, esse filme é divertido. Dá pra assistir, o meu maior problema com ele, repito, é ele tentar ser mais profundo do que ele é e ser meio desnecessário. De novo essa palavra, toda arte é desnecessária, já diria Oscar Wilde. Mas o que me refiro com desnecessário é que esse filme não parece surgir organicamente. No sentido, caramba, precisamos contar o que aconteceu com a Jennifer, temos muito a dizer ainda. Não, parece mais um, vamos fazer um dinheiro aí, galera. Vamos, pô. Então eu vou dar um 7 de 10 pra ele. Próximo, Doce Vingança Deja Vu 2019. Dirigido por Miyazaki e ele escreveu o roteiro também. Quando eu vi o título desse filme eu pensei, isso vai ser uma merda foda, cara. Mas nada te prepara para a bagaceira que esse filme é. Nada, meu irmão. Mas vamos à trama. O filme segue após os eventos do filme de 1978. Agora a Jennifer Camille Keaton, né? Que ela tá de volta, cara. E ela se tornou uma escritora e escreveu sobre como ela matou os caras que abusaram dela e ganhou milhões por isso. Ela não foi presa nenhuma semana por 4 assassinatos premeditados, porque no mundo do Miyazaki isso é de boa. Tudo bem que os caras mereceram, mas mesmo assim difícil pensar que a justiça só diria: ah, Jennifer, você mesmo fez o julgamento, então fica por isso mesmo. Além disso, Jennifer agora tem uma filha chamada Christy Hills, interpretada pela Jamie Bernadette, que é a modelo mais bonita do mundo e ganha milhões e qualquer outra porra genérica que o Zark escreveu. E tudo estava muito bem, muito legal, mas eis que os familiares dos 4 abusadores da Jennifer do primeiro filme decidem sequestrar a mãe e filha para fazê-las pagar pelo que elas fizeram aos 4 maníacos, e aí a loucura não tem limites. Cara, é difícil entender como um filme pode ser tão incompetente assim. O pior filme do Pânico na Floresta não te agride tanto quanto esse filme aqui. O filme é horrível em todos os aspectos cinematográficos, atuações horríveis, a própria Camille Keaton tá péssima aqui, eu não entendi nada porque ela manda bem no primeiro filme. Acho que o que prejudica ela um pouco é a voz dela, eu acho que ela ficou com a voz meio rouca e ela fala, oh my daughter, you are here and I like you. Mas fora isso também, a atuação mesmo, tem uma hora que ela fala, oh, I'm gonna cry. Puta merda, velho. Eu já vi atuações melhores no prezinho. A Jamie Bernadette não é horrível, mas como o filme é tão ruim, ele cria uns diálogos tão bostas e isso pesa contra a atuação dela. O mesmo para a Maria Olsen. Agora o resto é de fato horrível, especialmente esse cara. Um maluco irritante, velho. O cara parece que tá com uma formiga no cu e tudo, ele tem que falar assim, oh man, come on man, we gotta do this, man. Teve uma hora que ele deu uma cusparada na cara da Camille Keaton. Cara, você tem que ganhar essa salubridade pra fazer uma porra dessa. O filme é cheio de diálogos positivos e conversas artificiais que dão vergonha alheia no espectador. Nada parece real aqui, nem mesmo a interação entre mãe e filha. O enredo é uma loucura completa, todo mundo age da maneira mais burra possível. Os personagens são estereótipos ridículos, especialmente os caipiras que parecem completos retardados. Oi! A narrativa se desenrola loucamente com nada fazendo sentido e com um ritmo péssimo mesmo. O filme é arrastado, tem desvios absurdos na trama e tem 2 horas e 28 minutos, cara.
2 horas de loucura completa. E não é tipo umas 2 horas e 20 minutos de filme e daí 10 minutos de crédito. Não, é 2 horas e 28 minutos de filme. Os créditos demoram 5 segundos na tela. Até porque só trabalhou umas 15 pessoas na produção dessa bosta. Ah, e não posso esquecer de citar as locações do filme, que são basicamente a cidade mais falsa do mundo, o mesmo matagal que se repete várias vezes durante o andamento do longa, tem a igreja com o padre também, que continua tocando aquele órgão eternamente, e é isso. Esses cenários bostas deixam o filme ainda mais cansativo, parece que não vai pra lugar nenhum. O filme também faz inserções do filme original em formato de flashback, desnecessariamente e da maneira mais brega possível. Como não devem ter gastado mais de $10 na produção desse filme, nem efeitos de gore nós temos. E o pouco que tem é aquela coisa lixo, tipo, nesse momento que mataram a Jennifer, sim, porque ela morre. Se você liga com esse spoiler, cara, você tá fazendo algo muito errado na sua vida. Mas então, a cabeça dela é decepada e pra mostrar isso, só pegaram a cabeça de uma manequim aleatória, colocaram uma peruca ruiva e é isso. Cara, eu não sei porque esse filme existe. Ele sequer foi produzido por alguma produtora. Basicamente foi o Merzark e o filho dele com uma Deja Vu LLC. Só que eu fui procurar essa produtora na internet e nem site eu achei. E eu consegui achar a informação que esse filme foi lançado direto para Blu-ray e conseguiu fazer $70 mil. Isso deve ser lavagem de dinheiro, não é possível. Ah, cara, o que mais dizer? Esse filme não é nem tão ruim que é bom. Ele só é ruim. E ele te faz sentir mal pelos atores. Você pensa, ô Camille Keaton, o que tá acontecendo com você? Você tá precisando de alguma coisa, uma ajuda? Me conta. Especialmente eu me senti mal pela Jamie Bernadette, que se sujeitou a expor seu corpo num filme trash desse. E é isso, cara, você fica depressivo pelos atores. E eu já cansei de falar desse lixo, por isso eu dou um 0 pra ele. É a pior merda que eu vi esse ano. Então no final, a minha classificação do melhor para o pior fica assim. Em primeiro lugar, Doce Vingança, de 2010, com 9 de 10. Em segundo lugar, Doce Vingança 2, de 2013, com 8 de 10. Em terceiro lugar, Doce Vingança 3, A Vingança é Minha, de 2015, com 7 de 10. Em quarto lugar, A Vingança de Jennifer, de 1978, com 5 de 10. E o Doce Vingança Deja Vu só está aí, com seu 0. Eu acho que o Doce Vingança 1 e 2 são bem equiparáveis e tecnicamente o 2 supera o 1, mas eu gosto mais do primeiro porque foi o que vi primeiro. Se você fosse apresentar para uma pessoa que nunca viu nenhum desses filmes, o segundo poderia ser até mais efetivo. O original de 76 não me agradou e eu não vou dizer o contrário só porque se tornou um classic cult. Especialmente após ver o quarto filme, porque isso deixou bem claro a inaptidão do Merzark em fazer filmes. O terceiro filme é até divertido, mas já entra na galhofagem, então eu não te julgaria se você quisesse assistir apenas o primeiro ou o segundo e fingir que não existe mais nenhum. Mas então é isso por esse vídeo, essa foi a minha análise do melhor ao pior da franquia Doce Vingança. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal caso você não seja inscrito e também comentar. Principalmente se você quer mais vídeos nesse formato ou qual franquia poderia abordar aqui, deixe aí o seu comentário, beleza? No mais é isso por esse vídeo, a gente se vê no próximo e tchau!